Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Antes da gente terminar a parte 2, que nós estamos falando com vocês sobre o cristianismo, eu gostaria de pedir para vocês para entrarem na semana 1, analisarem o texto que nós colocamos lá para vocês, fazerem uma leitura, procurarem entender lá direitinho sobre os principais aspectos da religião cristã, como a origem da religião, tá? Ler um pouquinho sobre a vida, obra, morte de Jesus, que é o fundador do cristianismo. Lá também nós falamos sobre a expansão do cristianismo, tá? Então é muito importante que vocês deem uma lida, por favor, e também prestem atenção. Lá eu postei duas atividades para vocês. A primeira atividade é a atividade do cristianismo, tá? Essa atividade é a atividade número 2. Vocês irão responder as perguntas que estão propostas lá sobre o que é o cristianismo, tais como os principais símbolos do cristianismo, as principais festas, algumas crenças religiosas, divisões, subdivisões do próprio cristianismo e assim por diante. Vocês deverão responder essas questões lá no envio de tarefas e me postar, tá? Me postem ali mesmo no portal AVA, tá bom? O arquivo de preferência para vocês postarem para mim pode ser em arquivo.doc ou então em PDF. Postem para mim que eu vou corrigir e automaticamente as notas suas já serão lançadas. Esses exercícios valerá 20 pontos, ok? Esses 20 pontos somarão com outro exercício que nós iremos passar para vocês na semana que entra, é sobre liberdade religiosa e Estado Democrático de Direito, tá? Que valerá 1 ponto. Então vocês terão 2 semanas para fazer. Hoje é dia 16, então vocês terão hoje é dia 6, vocês terão até o dia 17, né? Para fazer esses exercícios, tá? Façam esses exercícios e me enviem. Pode me enviar, tá? No portal AVA mesmo. Somando os dois exercícios, atividade 2 e 3 valerá 30 pontos. Então aí vocês me entreguem postado lá no liceu. E a prova nossa acontecerá no dia 20, tá? A prova nossa é sobre o cristianismo, sobre a Bíblia Sagrada, sobre as parábolas, tá? Sobre também Estado Democrático de Direito, fanatismo religioso e liberdade religiosa, que nós vamos trabalhar já de antemão semana que vem, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso daí, tá beleza? Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês, esse slide é muito grande, nós já falamos muito dele, tá? Então esse slide aqui, ele fala sobre a origem do cristianismo, tá? História do cristianismo, nascimento, infância e juventude de Jesus, alguns incidentes relatados nos evangelhos, tá? Que mais? Impacto de Jesus na população local, com a sua mensagem, a sua pregação, fala sobre alguns milagres de Jesus, tá? E do principal dos milagres, que é a própria ressurreição, e que é a base da fé do cristianismo, tá? E aí trabalha a crucificação de Jesus, a própria ressurreição, fala sobre os discípulos, ok? Beleza? E eu não vou falar sobre eles, vocês podem ler os slides, porque nós já falamos na aula passada, que já está gravada e disponibilizada aí para vocês, beleza? Algumas coisas que eu quero deixar para vocês, para a gente terminar essa parte, é sobre a Bíblia, tá? A Bíblia é o livro mais lido do mundo e o mais traduzido também, tá? E na maior quantidade de línguas em todos os tempos, tá? Por volta do século XV, nós então
tivemos aí a invenção da imprensa, e a partir dali nós vamos então ter uma série de publicações e impressões da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada ela passa a ser traduzida, então a prensa criada por Gutenberg, tá? E a partir de então a Bíblia se torna o livro o livro mais traduzido, mais lido e com maior quantidade impressa no mundo, tá? A Bíblia, a Bíblia significa, a palavra é uma tradução grega que significa biblos, que etimologicamente significa o conjunto de livros. Por que isso? Porque a Bíblia ela contém 66 livros, tá? Esses 66 livros nós temos 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tá? No Velho Testamento, ele conta a história dos judeus, basicamente, porque os judeus eles se consideram como um povo escolhido de Deus, e ali narra a história de Israel, o seu crescimento, o seu nascimento, as suas conquistas, até chegar num período de diáspora, enfim. Então ali narra toda a história dos judeus. Qual a importância disso? É porque Jesus é judeu. Jesus, ele é descendente da tribo de Davi, e ele se identifica no Novo Testamento como o Filho de Deus, que veio para nos salvar dos nossos pecados, e ele então considera-se o Cristo ou o Messias, que é o Salvador. E o referencial dele começa justamente no Antigo Testamento, onde muitas promessas faziam referência a este Messias Salvador, tá? Bom, no Antigo Testamento nós já trabalhamos com ele, principalmente quando conversamos com vocês sobre o judaísmo, mas esses 39 livros foram escritos então por legisladores, por reis, por vaqueiros e líderes religiosos diversos, e eles sempre contando e relacionando a história de Israel com algum evento, né? No Novo Testamento, o Novo Testamento ele contém 27 livros. Nesses 27 livros, os 4 primeiros é o livro são chamados de os 4 evangelhos, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Estes 4 livros contam nascimento, vida, obra e morte de Jesus, tá? Depois desses livros, aqui nesses slides aqui também contam essas histórias todas, tá? Os primeiros anos de Jesus, fala sobre a perseguição que ele teve, depois fala sobre o nascimento da igreja. Tudo isso nós já falamos aqui com vocês, tá? Que nós não vamos demorar aqui. Falamos da divisão da igreja católica, do cristianismo em igreja católica apostólica romana, igreja católica do Oriente, ortodoxa do Oriente, e depois nós falamos com vocês sobre uma outra divisão, que é a da Reforma Protestante. Tem um vídeo pequeno postado para vocês aí também no Portal Ava, que é muito importante que vocês leiam um pouquinho e vejam esse vídeo sobre a Reforma Protestante, né? E aí fala também sobre o protestantismo e algumas
divisões deste protestantismo, tá? Mas voltando um pouquinho aqui à Bíblia Sagrada, eu gostaria de dar ênfase com vocês a falar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Já falamos, a Bíblia então foi dividida em duas partes, né? E a Bíblia é considerado o livro sagrado, tá? Dos cristãos. Os cristãos acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, pois lá em 1 Timóteo capítulo 3 fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. O que significa isso? Significa que Deus soprou, falou aos ouvidos do homem sobre as promessas de Deus aos homens, tá? Então, os cristãos acreditam que tudo que está escrito ali na Bíblia veio diretamente de Deus, tá? A Bíblia também é chamado de Bíblia Sagrada, de Escritura, de Palavra de Deus, de Espada e assim por diante, tá? Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, tá? A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores entre o período de 1500 anos antes de Cristo a 450 anos antes de Cristo. Depois nós tivemos um período onde o último livro, que é o livro de Malaquias, do último livro até o livro de Mateus, que esse período, essa vacância pula para o ano 45 depois de Cristo, quando começou os primeiros livros a serem escritos. Provavelmente foi o livro de Marcos o que foi escrito primeiramente, 45 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos de 15 a 18 anos depois da morte de Cristo, e vai até um período de 90 DC depois de Cristo, tá? Totalizando assim um período de mais ou menos 1600 anos. Segundo a maioria dos historiadores, considera que a data dos primeiros escritos como sagrados é bem mais recente. Por exemplo, enquanto a tradição cristã coloca Moisés como autor dos 5 primeiros livros, muitos aceitam que foram compilados pela primeira vez após o cativeiro babilônico, a partir de outros textos datados entre o 10º e o 4º século, tá? Muitos estudiosos também que afirmam que ela foi escrita por dezenas de pessoas oriundas de diferentes regiões e nações. Segundo a interpretação literal do livro de Gênesis, né, o homem foi criado a partir do pó após os céus e a terra entre 6 ou 8 mil anos e ganhou vida após Deus sobrar o fôlego nas suas narinas, tá? A Bíblia é o livro mais lido em todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, uma quantidade 7 vezes maior do que o número de cópias do segundo colocado dos livros mais vendidos, o chamado Livro Vermelho. Nos Estados Unidos, só como curiosidade, o único presidente que não fez o juramento de posse com a mão em uma Bíblia foi Roosevelt, Theodore Roosevelt, em 1901 a 1909, ele governou os Estados Unidos, né? E John Quincy Adams, em sua posse, de acordo com as cartas escritas pelo mesmo, colocou a mão em um volume do direito constitucional ao invés da Bíblia para indicar a quem pertencia sua lealdade. Não há registros anteriores de presidentes que não tenham jurados com a mão fora da Bíblia, né? Então nós já falamos sobre a Bíblia aqui com vocês, tá? Sobre o relato nós não vamos falar muito sobre eles, a não ser dar uma ênfase em alguns autores. Como nós já falamos, foram cerca de mais ou menos 40 deles, num período de 1500 anos. Dentre esses autores, nós tivemos reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo,
fazendeiros, pastores, médicos, todas essas pessoas escreveram a Bíblia e de toda essa diversidade, né, vai surgir uma unidade incrível, com temas em comum por todo o percurso da Bíblia. A unidade da Bíblia deve-se ao fato de que, essencialmente, ela tem um autor, é Deus. A Bíblia, para os cristãos, então, como falamos, foi inspirada por Deus. Tá? A estrutura da Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro, na versão aceita, de formas geral por protestantes e judeus, apresenta a história do mundo desde a criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do cativeiro babilônico, no século IV a.C. Por outro lado, os católicos e ortodoxos têm um cânon mais extenso, cobrindo até os amoneus no período do século II a.C. Novo Testamento apresenta a história de Jesus, como nós já falamos, seus ensinamentos e etc, etc. Né? A Bíblia não era dividida até os anos 1227, quando o cardeal Stephen Langton os criou e não apresentava versículos, até ser divididas assim em 1551 por Robert Stephens. Tá? Bom, nós não vamos falar muito sobre o Antigo Testamento, como eu já dei ênfase para vocês, como nós já falamos, tá? Aqui, só gostaria de falar com vocês que nos 4 primeiros livros, então, da Bíblia, nós temos lá a história de Jesus. Depois, no livro de Atos, nós temos o livro de Atos, o nascimento da igreja e as primeiras perseguições. Depois nós vamos ter as 13 cartas paulinas, chamadas de epístolas paulinas. Depois nós temos as cartas universais, as cartas episcopais, as cartas universais e o livro de Apocalipse, tá? Ok? Uma coisa muito importante que para a gente destacar é que a Bíblia ela foi escrita em diversas figuras de linguagem, tá? Muitas figuras de linguagens foram escritas, né, em formas poéticas, em formas de narrativas bíblicas, de forma descritiva, histórica, e também teve um método específico de ensino da pregação de Jesus, que era as parábolas, tá? As parábolas, tem um outro vídeo aí postado no AVA, tá? Esse vídeo ele fala do método escolhido por Jesus para ensinar a palavra de Deus aos homens, né? Nós temos muitas parábolas nos 4 primeiros livros da Bíblia, nos Evangelhos, mas eu gostaria de destacar a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, né? São todas parábolas muito bem conhecidas, são parábolas que são ensinadas já há muito tempo em todas as igrejas das vertentes cristãs. A parábola do filho pródigo conta a história de um filho moço que perde a sua herança e essa história, essa parábola está contada em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, conta a história muito interessante sobre esse jovem pródigo, que significa aquele que é gastador, que pega a parte toda da sua herança e gasta numa vida dissoluta, em orgias,
em festas, em bebedices e perde tudo, e aí ele se torna uma pessoa totalmente desprezível, até que depois de um determinado tempo ele volta e pede perdão ao seu pai. E o seu pai, então, além de perdoá-lo, faz uma grande festa para ele, e o seu irmão mais velho fica enciumado com essa relação toda. É muito interessante, vale a pena então vocês estudarem e lerem um pouquinho, pois essa parábola do filho pródigo, na verdade, ela conta de maneira bem interessante a, a maneira como Deus Pai, tá? Recebe o pecador que o busca em arrependimento. E os que retornam por piores que foram sidos, né? Eles são recebidos e são perdoados, tá? E quanto ao recado ao seu irmão, ao filho mais velho, né? A parábola nos diz que ao invés de nós ficarmos lamentando que alguém volte arrependido e aceito por Deus em sua família, os cristãos deveriam se alegrar, pois Deus se alegrar, pois o que Deus mais deseja é que todos se arrependam dos seus pecados, né? Nós temos aí várias festas nesses slides aqui, tá? Desses slides aí, nós temos o nascimento de Cristo, nós temos que é o Natal, nós temos a Páscoa, que para os cristãos é a ressurreição de Cristo, tá? Comemora-se a ressurreição de Cristo. Nós temos aí o dia de Pentecostes, nós temos várias outras, a festa da Quaresma, que acabou agora no mês passado, né? Que se celebra 40 dias antes da própria Páscoa, que são festas cristãs que estão comemorando algum advento, alguma coisa relacionada ao cristianismo, ok? Pois bem, em síntese, essa aí são em síntese são aquilo que nós deixamos para vocês nessas 2 semanas sobre o cristianismo. Gente, é importante que vocês leiam o material proposto, que vocês vejam os slides, tá? Leiam sobre eles e façam os exercícios de fixação. Beleza? Tá bom? Então, muito obrigado.